Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de começarmos com as últimas notícias do Gigante da Colina, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente neste vídeo. Assim, você participa do sorteio de uma camisa oficial do Vascão e ainda acompanha tudo o que acontece no clube em primeira mão. Agora sim, vamos à primeira notícia. Você sabia que a negociação do volante Nelson Deussa pode ser o grande movimento do Vasco nesta janela de transferências? Após um gol crucial contra o Botafogo, a expectativa é alta, mas a indefinição jurídica envolvendo a SAF pode atrasar essa contratação. O que isso significa para o futuro do clube e para a torcida? Vamos entender todos os detalhes dessa negociação que pode mudar o rumo do nosso Vascão. Aos 20 minutos do segundo tempo, o volante Nelson Deussa se destacou em campo ao ampliar a vantagem do seu time contra o Botafogo, mas sua trajetória está longe de ser apenas uma questão de desempenho esportivo. O jogador, que recentemente se reapresentou ao Real Betis para o início da pré-temporada, tornou-se um dos principais alvos de interesse do Vasco na atual janela de transferências. O que parecia ser uma negociação promissora, no entanto, enfrenta um obstáculo significativo: a indefinição jurídica que envolve a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube carioca, o que impede a conclusão do acerto. Os detalhes da negociação revelam um cenário intrigante. O Vasco e Deussa já possuem um acordo verbal, e o Betis aceitou a proposta financeira apresentada pelo clube brasileiro. "Eu desejo atuar em São Januário", afirmou Deussa, demonstrando seu interesse em vestir a camisa cruz-maltina. Contudo, a situação se complica devido ao entrave institucional que o Vasco enfrenta após a intervenção judicial na SAF. O departamento de futebol do clube se vê em uma situação delicada, com a necessidade de manter o diálogo tanto com o Betis quanto com os representantes do volante, enquanto busca formas de garantir a segurança jurídica do contrato. Para compreender o atual impasse, é essencial olhar para o histórico recente do Vasco. A intervenção judicial na SAF culminou em uma reestruturação que deixou o clube sob a administração de um interventor, complicando ainda mais as negociações. A confiança de pessoas próximas ao presidente Pedrinho em reverter essa situação é palpável, mas a recente negativa do pedido de reconsideração na Justiça, que manteve o presidente afastado, traz incertezas. O agravo apresentado pelo clube, que ainda será analisado, é um ponto crucial que poderá mudar o rumo das negociações. As implicações dessa situação são vastas e impactam não apenas a contratação de Deussa, mas também a busca por um novo treinador, que é uma das prioridades do Vasco. A recusa de Franklin Carvalho em se juntar ao clube, devido à falta de segurança quanto à sua estrutura, é um exemplo claro do efeito cascata que a incerteza jurídica provoca. Enquanto a diretoria trabalha ardentemente para convencer as partes de que a negociação pode ser concluída, a expectativa gira em torno de uma definição judicial que permita ao Vasco finalmente avançar. O que acontecerá a seguir? A resolução desse impasse se tornará um divisor de águas para o futuro do clube na temporada. A situação atual do Vasco pode ter consequências significativas para a equipe no decorrer da temporada. A indefinição em torno da SAF e as dificuldades nas contratações podem prejudicar o desempenho do time em campo. Sem a chegada de reforços, como o volante Deussa, o clube poderá enfrentar um desafio ainda maior na busca por um bom desempenho no Campeonato Brasileiro e nas competições que estão por vir. A falta de um treinador definido e a incerteza sobre a administração da equipe podem gerar um clima de instabilidade que afeta a confiança dos jogadores e a relação com a torcida, elementos cruciais para o sucesso em qualquer competição. As reações de outros clubes, especialmente no mercado de transferências, são um reflexo das preocupações do Vasco. Enquanto o clube carioca tenta contornar a situação, outros times estão atentos às movimentações no mercado e prontos para aproveitar as fragilidades do rival. A recusa de Franklin Carvalho em se juntar ao Vasco, por exemplo, evidencia como a falta de segurança institucional pode impactar diretamente as negociações. Além disso, a situação de Deussa tem atraído a atenção de outros clubes que, percebendo a indefinição do Vasco, podem tentar entrar na disputa, complicando ainda mais o cenário para a diretoria vascaína. Com a expectativa de uma resolução judicial em breve, o Vasco se vê em um momento crucial, onde a capacidade de agir rapidamente será determinante.
A possibilidade de um desfecho favorável poderia não apenas permitir a contratação de Deulsa, mas também abrir portas para outras negociações que estão paradas. Especialistas acreditam que, se o clube conseguir apresentar garantias ao Betis e a outros times, isso poderia mudar a dinâmica do mercado e restaurar a confiança em São Januário. Assim, a próxima fase do clube dependerá não apenas da resolução da SAF, mas também da habilidade da diretoria em negociar e convencer os envolvidos de que o projeto vascaíno ainda é viável e promissor. A expectativa é alta, e a torcida aguarda ansiosamente por novidades que possam trazer esperança e renovação ao clube. Você já imaginou como seria ver Carlo Ancelotti à frente do Vasco da Gama? A notícia de que o clube fez uma sondagem pelo renomado treinador italiano agitou as redes sociais, mas a recusa da proposta deixou muitos torcedores se perguntando: o que falta para o Vascão alcançar o patamar que merece? Com um currículo recheado de títulos e experiência de comandar seleções e grandes clubes, Ancelotti poderia ser a peça-chave para transformar o Vasco em uma verdadeira potência do futebol brasileiro. Mas o que isso revela sobre a ambição do clube e suas reais possibilidades no mercado? Vamos entrar nos detalhes dessa história e entender se o sonho de ter Ancelotti no comando pode ainda se tornar realidade. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Também deixe o seu like para fortalecer o canal e receber todas as novidades do Gigante da Colina. Agora, vamos seguir com as notícias. Recentemente, o Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, decidiu explorar novas possibilidades em sua comissão técnica e fez uma sondagem pelo renomado treinador Carlo Ancelotti. Conhecido por sua vasta experiência e sucesso em grandes clubes europeus, como o Milan, Real Madrid e Chelsea, Ancelotti se destacou na cena do futebol mundial ao conquistar títulos importantes e implementar um estilo de jogo que atrai tanto torcedores quanto jogadores. A investida do Vasco, embora audaciosa, refletiu a ambição da diretoria em reerguer o clube, que enfrenta desafios em sua trajetória no Campeonato Brasileiro. A busca por um treinador de peso como Ancelotti deixou claro que o clube deseja não apenas resultados imediatos, mas também uma transformação em sua filosofia e identidade no futebol. Entretanto, a resposta do treinador italiano foi negativa. Ancelotti, que atualmente comanda a seleção brasileira e está em um momento de transição e adaptação ao novo desafio, decidiu permanecer focado em sua missão na seleção nacional. A recusa não é apenas uma questão de preferência pessoal, mas também uma reflexão sobre o cenário atual do futebol brasileiro e os desafios que um clube como o Vasco enfrenta. O treinador, que se destacou por sua capacidade de gerenciar equipes sob pressão e por sua visão tática, provavelmente avaliou que uma mudança para o ambiente tumultuado do futebol nacional, especialmente em um clube que busca se reerguer, não seria o ideal neste momento da sua carreira. A negativa de Ancelotti deixou a diretoria do Vasco em uma posição delicada, forçando-a a repensar suas estratégias para o futuro. A busca por um novo comandante que possa trazer a experiência e o conhecimento necessários para revitalizar o time é um desafio que exige cautela e planejamento. O clube, que já passou por diversas mudanças em sua estrutura nos últimos anos, sabe que a escolha do treinador pode ser determinante para reverter a situação atual e reconquistar a confiança da torcida. A pressão para encontrar uma solução eficaz é intensa, considerando a rica história do Vasco e a expectativa de seus torcedores por um futebol de qualidade que possa levar a equipe de volta a grandes conquistas. Diante desse cenário, o Vasco deve intensificar suas pesquisas e avaliar alternativas que alinhem a experiência desejada com uma compreensão do contexto do futebol brasileiro. A busca por um treinador que traga visão estratégica e uma abordagem inovadora pode ser a chave para o sucesso. O clube precisa de alguém que não apenas entenda a magnitude da instituição, mas que também esteja disposto a enfrentar os desafios diários que o futebol oferece. Assim, a recusa de Ancelotti, embora decepcionante, pode ser vista como uma oportunidade para o Vasco explorar novas possibilidades, fortalecer sua identidade, quem sabe, encontrar um novo líder que possa guiar o time rumo a um futuro promissor. As luzes do estádio brilhavam intensamente, refletindo a ansiedade e a esperança que permeavam o ambiente. A torcida, uma verdadeira maré humana, vibrava e cantava, mas no coração do clube havia uma dúvida inquietante. Seria possível que ele, com sua experiência e visão,
pudesse realmente ajudar a reverter a situação crítica em que o time se encontrava? A resposta parecia estar nas suas mãos, e a pressão para agir crescia a cada dia. Ele, que já havia enfrentado desafios semelhantes em sua carreira, tinha a convicção de que poderia trazer não apenas soluções imediatas, mas também um renovado espírito de união e determinação que poderia contagiar todos ao redor. Em sua mente, ele desenhava um plano audacioso, que ia além das táticas tradicionais de jogo. Acreditava que o verdadeiro sucesso de um clube estava enraizado nas suas bases, na formação de jovens talentos e na construção de uma identidade forte. Ele sonhava em implementar um programa de formação que não apenas desenvolvesse habilidades técnicas, mas também cultivasse valores como disciplina, respeito e paixão pelo esporte. Essa abordagem transformadora poderia não só revitalizar o desempenho do time, mas também estabelecer uma conexão duradoura com a comunidade, trazendo os torcedores para mais perto do clube e fazendo com que eles se sentissem parte de algo maior. Além disso, ele via na integração entre as diversas áreas do clube uma oportunidade valiosa. A comunicação entre jogadores, comissão técnica e diretoria era fundamental para criar um ambiente de confiança e colaboração. Ele imaginava reuniões semanais, onde todos poderiam compartilhar ideias e preocupações, criando um espaço seguro para que vozes diferentes fossem ouvidas. Essa nova dinâmica não apenas fortaleceria a equipe, mas também a tornaria mais resiliente diante das adversidades, pois um time que se comunica bem é um time que se supera. Era uma mudança que exigiria tempo e paciência, mas ele estava disposto a investir cada segundo nesse projeto. Por fim, ele sabia que o apoio da torcida seria crucial para o sucesso desse processo. A energia vibrante dos fãs, sua paixão inabalável, poderia ser o combustível que impulsionaria o time em momentos difíceis. Ele pensava em formas de engajá-los ainda mais, como eventos comunitários, encontros com jogadores e ações sociais que aproximassem o clube de sua base. Um clube forte é aquele que caminha de mãos dadas com sua torcida, e ele estava decidido a criar uma verdadeira simbiose entre todos os envolvidos. Se conseguisse unir esses elementos, o clube não seria apenas um time em campo, mas uma verdadeira família, pronta para lutar e vencer juntos. A paixão dos torcedores de um clube de futebol é um fenômeno que transcende as simples estatísticas de jogos e vitórias. Para eles, cada partida é uma luta que vai além do campo, envolvendo emoções profundas e uma identidade coletiva que se constrói ao longo dos anos. Os torcedores não apenas assistem aos jogos, eles vivem cada momento como se fossem protagonistas de uma saga, compartilhando alegrias, tristezas e esperanças. É comum ver famílias inteiras nas arquibancadas, passando de geração em geração a história e a mística do clube, criando laços que se fortalecem a cada grito de gol ou lamento por uma derrota. Assim, a opinião dos torcedores é uma expressão autêntica de amor e dedicação, refletindo não apenas a performance do time, mas também o desejo de pertencimento a uma comunidade. Quando questionados sobre o desempenho do clube, muitos torcedores expressam uma visão crítica, mas carregada de esperança. Para eles, cada derrota é uma oportunidade de aprendizado e cada vitória, um motivo para celebrar com fervor. A análise dos jogos vai muito além do que se vê na tela da televisão. Eles se debruçam sobre cada jogada, discutem estratégias em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, e compartilham suas opiniões com uma paixão quase religiosa. A insatisfação com um jogador ou a necessidade de um reforço no elenco se torna tema de encontros e debates, onde a voz de cada torcedor é ouvida e respeitada. Essa troca de ideias e experiências fortalece a relação entre os fãs e o clube, tornando-os coautores da narrativa que se desenrola a cada temporada. Além disso, a relação dos torcedores com a diretoria do clube é, muitas vezes, marcada por um intenso diálogo, onde expectativas e frustrações se entrelaçam. O desejo de ver um time competitivo e honrando suas tradições leva muitos torcedores a se envolverem ativamente nas decisões que afetam o futuro do clube. A presença de torcedores em assembleias, a participação em campanhas de financiamento coletivo para contratações e a mobilização em torno de causas sociais associadas ao clube são exemplos de como essa voz se faz ouvir. É comum que os torcedores exijam mais transparência e comprometimento da diretoria, buscando sempre o melhor para a equipe que tanto amam. Essa interação não é apenas um sinal de paixão, mas um reflexo do desejo de construir um futuro sólido e próspero para o clube. Por fim,
O sentimento de pertencimento e a identidade que os torcedores criam em torno do clube são fundamentais para a construção de uma cultura rica e diversificada. Os gritos de apoio nas arquibancadas, os cantos que ressoam durante os jogos e as manifestações de amor nas redes sociais são exemplos de como essa conexão é forte e vibrante. A opinião dos torcedores, portanto, não é apenas um reflexo de suas frustrações e alegrias, mas uma parte intrínseca da história do clube. Em cada manifestação, seja de apoio ou crítica, eles reafirmam seu compromisso e amor incondicional por sua equipe, tornando-se, assim, essenciais para a própria essência do futebol. A paixão dos torcedores é uma força poderosa que molda não apenas a trajetória de um clube, mas também a identidade de uma comunidade inteira. Aqui no Vascão é Seleção você acompanha as principais notícias do Vasco todos os dias. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E não se esqueça, quem estiver inscrito e comentar neste vídeo estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Boa sorte, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.